Hoje no nosso vídeo, Jesus é Deus como Pai? Jesus tem os mesmos atributos da Trindade? Se Jesus é Deus, como explicar a tal teoria do esvaziamento de Cristo? O que o Islã fala sobre Jesus? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje que já está começando. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter a sua companhia. Aqui no canal nós pesquisamos, aqui no trabalho do Ensino Palestra nós estamos atentos à Palavra de Deus. Aqui nós temos o trabalho de pesquisar e trazer para você um conteúdo didático, um conteúdo onde espelha a verdadeira doutrina bíblica. Aqui no canal Ensino Palestra, nós trabalhamos com a disseminação da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino Palestra, nós trabalhamos com a defesa da fé. E é este o assunto que nós estamos tratando neste primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. Este é o tema da revista Lições Bíblicas Classe Adulto, que traz como subtema combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O nosso comentarista do trimestre é versado em heresiologia. Ele é um apologeta por natureza. Ele tem no seu DNA a defesa da fé cristã. Pastor Ezequias Soares, que dentre muitas outras funções é também presidente da Assembleia de Deus ali em Jundiaí e ainda presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele trabalha com a Palavra de Deus, é um grande escritor também, teve vários livros, inclusive um dos mais conceituados é Manual de Apologética Cristã. E no primeiro trimestre de 2025 nós estamos trabalhando exatamente com apologética cristã. E hoje nós chegamos à lição número 5 e queremos desde já convidar você para ficar no vídeo e nos ajudar aqui dando o seu like, inscrevendo-se no canal caso você não seja inscrito e apoiar o nosso trabalho. Vamos juntos? Vamos então a mais um vídeo aqui no Ensino Palestra. Lição de hoje, a lição número 5, Jesus é Deus. O nosso texto áureo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. A nossa verdade prática, ou seja, a nossa centralidade, o tema central da lição de hoje, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A nossa leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 1 ao 4, depois versículos 9 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós chegamos agora ao primeiro tópico, já está iniciando aí com duas subdivisões. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, seus atributos absolutos. Jesus, quando estava no céu, 100% Deus. Jesus, quando desce à terra, 100% Deus e agora também 100% humano. Disso nos fala a união hipostática. União hipostática é um termo teológico
utilizado para definir a dupla natureza de Cristo, a natural e a divina. É um termo clássico dos estudos de Cristologia para afirmar que Jesus possui duas naturezas simultâneas. O Evangelho de João concentra em um mesmo capítulo tanto a divindade de Cristo quanto a sua humanidade. Foi o texto que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. E eu quero aqui pensar alguns trechos desta leitura que nós fizemos. Quero fazer uma exegese bem rasa, bem rápida aqui sobre o texto. No princípio. No princípio, alude antes da formação do mundo. Aqui não está dizendo que Cristo teve um princípio, que Cristo foi originado, que Cristo foi criado, ou, como dizem, ao contrário de que dizem algumas doutrinas, que Cristo foi adotado. Sim, porque tem algumas doutrinas que dizem que Cristo foi adotado. Durma com barulho desses. Cristo é eterno. E o conceito de eternidade diz que Cristo, assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são eternos. A Trindade é eterna. Eternidade quer dizer sempre existiu, existe hoje e sempre existirá. Aliás, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre mais alguns atributos da Trindade. A lição de hoje ela prevê isso também. Lá em Gênesis, nós temos também a palavra princípio, também lá no início do livro de Gênesis, no início da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que esse princípio de Gênesis é posterior ao princípio de João. Exatamente. No relato joanino, o princípio é anterior ao princípio de Gênesis. Jesus é anterior a todas as coisas. Jesus é anterior ao nascimento do universo, à criação do universo. Jesus é anterior ao princípio de todas as demais coisas. Nunca houve tempo em que Cristo não existisse. Ele é anterior a toda a criação. Nós vamos falar também aqui sobre Ário, que foi um dos primeiros hereges. Ário ensinava que Jesus Cristo ele fora criado. Então, tomando esse texto onde diz que o Verbo se fez carne e que Cristo sempre existiu, os adeptos desta teoria, os arianos, porque essa teoria ficou conhecida como teoria ariana ou arianismo. Pois bem, o arianismo ele tinha um slogan que dizia assim: houve um tempo em que o Verbo não existiu. Ou houve um tempo em que o Verbo não existia. Exatamente isso. E depois que Ário foi excomungado da igreja, os seus adeptos, os seus seguidores fizeram uma grande passeata e gritavam, esbravejavam, dizendo: houve um tempo em que o Verbo não existia. Então, nós, desde os primórdios da igreja, desde o início da igreja, desde o início do cristianismo, já existiam pessoas e seguidores das pessoas que tentavam dizer que a Trindade não existia, que Jesus Cristo fora criado, dentre tantas outras barbaridades que nós estamos estudando nesse trimestre e estamos, juntamente com o pastor Ezequiel Soares, refutando uma a uma, sempre dentro da palavra de Deus, sempre dentro das 4 linhas da palavra de Deus. Era o Verbo. Verbo vem do grego logos e pode ser traduzido por pronunciamento, ditado, discurso, narrativa, relato, tratado. Nesse texto, João utiliza a expressão verbo para tratar de Cristo. E Cristo, como nós sabemos, veio revelar o caráter do Pai para os homens, veio revelar a mente do Pai. Embora Deus seja insondável, mas aquilo que poderia ser revelado foi revelado por Cristo. Foi revelado a vontade do Pai, que era a reconciliação com a humanidade, e Jesus Cristo veio ser esse fator de reconciliação. Verbo é palavra. Cristo era, Cristo é e sempre será a palavra. E o Verbo estava com Deus. Esse texto mostra a perfeita intimidade do Pai e do Filho. Também mostra que ambos, Pai e Filho,
são pessoas distintas, duas pessoas juntas. E o Verbo era Deus. Uma atenção aqui, gostaria de chamar a sua atenção. Aqui nós estamos adiantando, a partir de agora, o assunto do tópico 3, para que nós possamos continuar na mesma linha de pensamento. Então nós vamos adiantar um pouco aqui o assunto do tópico 3. Vamos chegar no tópico 3 e vamos falar um pouco mais sobre outras linhas de pensamento sobre Jesus, sobre a divindade de Jesus, mas aqui eu preciso, pegando o gancho aqui desse texto, o Verbo era Deus, falar da divindade, do Deus único, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Jesus Cristo, a Trindade. Eu quero agora aqui falar da divindade de um único Deus. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas, como vimos no vídeo passado, que têm vontade própria, que têm sentimento, que são distintas, mas que são um único Deus. Precisamos aqui fazer um parêntese. Nossos amigos testemunhas de Jeová possuem uma, podemos dizer, Bíblia própria, a chamada tradução do Novo Mundo, que faz uma alteração no texto sagrado. E aí o texto que está lá na tradução do Novo Mundo fica assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, Deus com D maiúsculo. E a palavra era um Deus, Deus agora com letra inicial minúscula. Ou seja, no princípio era a palavra Jesus Cristo era um Deus, só que um Deus criado. Não era o Deus supremo das testemunhas de Jeová, que entendem que Jesus não é um Deus soberano, mas uma criatura, um ser criado, que se tornaria um Deus comum, se podemos assim dizer, que também seria posteriormente também um criador. Recebeu do Pai o poder de também criar. Então, fica assim, esse comentário que nós captamos ali de um site que é oficial das Testemunhas de Jeová. A primeira criação de Deus, que no céu recebeu o título de a Palavra, mais tarde se tornou Jesus. Assim, Jesus é o único que pode ser chamado de o primogênito de toda a criação. Como ele foi o princípio da criação de Deus, ele foi criado antes de qualquer outra criatura do universo. Na verdade, foi por meio de Jesus que foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra. O que os nossos amigos teólogos da Testemunha de Jeová estão dizendo? Que Jesus foi a primeira criação de Deus e a partir de então Jesus cooperou criando também todas as demais coisas. E a despeito de nós respeitarmos a todas as correntes religiosas, precisamos deixar aqui nosso agravo quanto a essa tradução que consideramos tendenciosa, pois fere o texto original. O verbo, a palavra, não era um Deus, era o próprio Deus. A pessoa de Jesus e a pessoa de Deus, juntamente com a pessoa do Espírito Santo, formam a Trindade. Jesus, como Deus, guarda em si um atributo denominado eternidade, conforme nós já vimos aqui. Ou seja, não foi criado, existe hoje, existiu ontem e existirá amanhã. Voltando então ao nosso texto aqui, do qual nós estamos fazendo uma pequena e rasa exegese, ele estava no princípio com Deus. Assim como Deus é eterno, o Filho também é. No princípio, antes da criação de todas as coisas. Não somente o Filho estava com Deus, mas também o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade estavam juntas antes de todas as coisas, na criação de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando falamos em criação, mencionamos o Pai como Criador. Esse texto nos mostra que não somente o Pai foi o Criador, mas Cristo também foi o Criador e o Espírito Santo também foi o Criador. Criador é um dos títulos da Trindade. Jesus não somente testemunhou a criação, não ficou passivo como um mero espectador enquanto tudo era criado. Não,
Ele, assim como o Espírito Santo, participou com o Pai da criação de todas as coisas. Sem ele, a Trindade, nada do que foi feito teria existido. Sem ela, a Trindade, nada do que foi feito teria existido. Nada do que foi feito se fez, ou seja, não houve nada criado alheio à vontade de Cristo. Como parte indissolúvel da Trindade, ele participou da criação de absolutamente tudo, definitivamente tudo. E no mesmo texto nós lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." E o Verbo se fez carne. E por vezes esse texto aqui é mal interpretado, por ignorância, por não saber, e em alguns casos por maldade. Vamos entender ele corretamente. O texto não diz que Deus se fez carne, porque no original é logos, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, e não tel, Deus se fez carne. Então quem se fez carne foi a palavra, foi o verbo, foi Jesus Cristo. E a Bíblia associa verbo a Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Lá no céu foi definido em digamos, uma reunião entre Pai, Filho e Espírito Santo, que quem se faria carne seria Jesus Cristo. Foi pactuado ali no céu e assim aconteceu. Então, uma das pessoas da Trindade se fez carne. Alguns grupos unitaristas entendem que não foi o Logos que se fez carne, mas Tel, o próprio Deus. Então Deus teria saído da sua condição de Deus, encarna pessoalmente através do nascimento virginal, nasce homem e morre na cruz do Calvário para depois ressuscitar. E nesse momento em que ele está morto na cruz do Calvário, não vai existir Deus, o universo está alheio a uma autoridade suprema. Isso é no mínimo estranho, para usar uma expressão muito branda. Outra parcela unitarista pensa que Jesus Cristo encarnou, mas não como verbo, conforme cremos, mas como o próprio Deus. Afirma que Jesus é o próprio Deus. Ou seja, não são duas pessoas distintas, mas uma única pessoa. Jesus é o próprio Deus. Uma profecia messiânica sobre a divindade de Cristo está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesse texto expressa a humanidade de Jesus, também expressa a sua deidade. Porque o menino nos nasceu, fala da humanidade, um filho se nos deu. Fala sobre a natureza humana de Cristo, a natureza humana de Jesus. Na verdade, a natureza humana de Jesus está explícita aqui nesse texto. O governo está sobre os seus ombros. Fala sobre a deidade. O governo está sobre os seus ombros. O governo do universo está nas mãos da Santíssima Trindade. E durante o seu reino milenar aqui na terra, Jesus será o supremo governante. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Títulos compartilhados pela Trindade. Príncipe da Paz, quem veio implantar o reino de Deus. Não sob a ótica de alguns, os quais queriam a guerra pela liberdade, mas através da paz, trazida por um homem da paz, o Príncipe da Paz. Os atributos da Trindade. Existem aqui os atributos comunicáveis, que são conferidos ao homem. São os atributos que se comunicam. Algumas qualidades da Trindade são encontradas também no ser humano, tais como amor. É um atributo de Deus. Deus é amor. Mas também é um atributo compartilhado com o ser humano, porque Deus espera que os homens tenham o amor em suas vidas, que amem, inclusive, os seus próprios inimigos. Justiça. Justiça é um atributo de Deus, mas também é compartilhado com o homem. Ele espera a Deus que os homens sejam justos uns para com os outros. Ele espera que a sociedade humana haja com justiça. Benigno. Benignidade é um atributo de Deus. Ele espera que os homens sejam bondosos uns para com os outros. Mas também existem alguns
atributos, esses são apenas alguns atributos comunicáveis, poderíamos citar outros aqui. Mas eu quero agora falar sobre os atributos soberanos ou incomunicáveis. Existem alguns atributos que são exclusivos da Santíssima Trindade. Somente Pai, somente Filho, somente Espírito Santo os possuem. Importante considerar que esses atributos são eternos, assim como a própria Trindade. Dentre os atributos incomunicáveis, nós citamos onipresença. Vem do latim omni, tudo, todo, completo. E prasentia, presença. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem limitação de tempo e de espaço. Um outro atributo incomunicável, onisciência, do latim omni, todo, tudo, completo, e scientia, ciência, conhecimento. Saber todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam, antes mesmo que elas venham a acontecer. Onipotência, do latim omni, tudo, todo, completo, e potens, poderoso, ter todo e absoluto poder. Então esses são os atributos incomunicáveis da Santíssima Trindade. Uma confusão recorrente sobre a divindade de Jesus é o fato de ele ter aberto mão de alguns atributos eternos quando esteve aqui na Terra. Isto tem um nome, é a teoria de kenosis, ou o esvaziamento de Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Kenosis é um conceito na teologia cristã que trata do esvaziamento da vontade própria de uma pessoa e a aceitação do desejo divino de Deus. É encontrado no Novo Testamento como esvaziamento de Jesus. E Jesus não se esvaziou-se porque o Pai ordenou. Não, Jesus esvaziou-se porque, de novo, lá no céu foi pactuado entre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que assim seria, que assim aconteceria. Jesus não anulou-se, ele nunca negou sua natureza divina. Ele sempre fez questão de manifestar a todos que ele era Deus. Ele inclusive aceitou a adoração, que era o Messias prometido à nação de Israel. Ele era o cumprimento das profecias que falavam acerca de um Messias que nasceria dentre os judeus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não veio apenas como Deus, porque queria revelar à humanidade não somente a si próprio, como também o próprio Deus. Jesus queria aproximar Deus do homem. Os judeus sabiam que Jeová era Deus, era o Pai da nação de Israel, porém não atreviam-se a chamá-lo de Pai, e chamavam de Senhor. Ele era o Senhor, mas também um Pai amoroso. Ele era isso, amoroso e Pai, a paternidade amorosa de Deus. E era isso que Deus queria provar, a paternidade amorosa de Deus. Quando na oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus chamou Deus de Pai, no original, Paizinho, o que era um escândalo para os judeus. Jesus queria que o seu povo tivesse uma maior proximidade com Jeová, o Senhor da nação, mas também o Pai do povo. Esvaziou-se de si mesmo. Jesus não abriu mão de ser Deus, ele abriu mão de alguns poderes, deixando de usá-los para aproximar-se o máximo possível do ser humano, de carne e osso. Mas nunca deixou de ser Deus, apenas não usou todo o poder que tinha a seu dispor. E por diversas vezes ele atestou que tinha esse poder. Jesus não dividiu-se. Alguns teólogos chegam a afirmar que quando Jesus encarnou, dividiu sua personalidade, deixando de ser completamente Deus, para a partir de então ser metade Deus e metade homem. Mas essa teoria não fundamenta-se. Se fez necessário vir Cristo ao mundo como Deus em sua plenitude e ao mesmo tempo como um homem em sua plenitude também. Pleno, absoluto. Não houve qualquer conflito entre as naturezas divinas e humanas do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso segundo tópico, a heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo. Suas explicações. Como solucionar a controvérsia? Arianismo.
um dos primeiros hereges da história chama-se Ário, um bispo de Alexandria que pregava que Cristo não é Deus, não é igual ao Pai, não é consubstancial como o Pai. Cristo, segundo ele, teria sido a primeira criatura de Deus antes mesmo da criação do universo. Veja a semelhança do arianismo com aquilo que prega as testemunhas de Jeová, com aquilo que pregam as testemunhas de Jeová. Nós vimos lá no documento oficial das testemunhas de Jeová que eles acreditam que Cristo foi criado pelo Pai e depois ele, Cristo, começa a criar as coisas e a partir disso elas começam a existir. Então, é uma herança arianista. Cristo, então, teria sido a primeira criatura de Deus antes mesmo da criação do universo. E ele, Cristo, participa da criação do universo. Ele mesmo, Cristo, cria o universo. E aí um concílio da igreja é convocado. Uma reunião, uma grande assembleia para discutir o arianismo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o arianismo na próxima semana. Mas um outro bispo, também de Alexandria, Atanásio, derruba as teses de Ário. Então fica estabelecido nesse concílio que Jesus Cristo é Deus, com a mesma substância do Pai, guardando os mesmos atributos do Pai. Este concílio foi o concílio de Nicéia. Esse concílio, chamado concílio de Nicéia, foi conclamado por Constantino, o imperador que havia se convertido. Estava havendo uma divisão ali entre os pensamentos da igreja. A igreja estava partindo para uma divisão. Alguns e muitos adeptos a Ário e outros tantos confrontando essa tese. Diga-se de passagem, esdrúxula. Então Constantino, para tentar a unificação, para promover a unificação, para acabar com essa cisão, ele resolve então conclamar esse concílio. E no concílio de Nicéia, que aconteceu na cidade de Nice, ali em 325 depois de Cristo, ficou então decidido, ficou então pactuado, ficou então acertado que Jesus Cristo é Deus, com a mesma substância do Pai. Então foi feito um documento, lavrado um documento, que a partir então se torna oficial. É a posição oficial da igreja. Jesus Cristo é Deus com a mesma substância do Pai, guardando os mesmos atributos de Deus. Então, essa foi a forma de refutar o arianismo. Mas os adeptos de Ário não gostaram muito disso. Na verdade, houve então essa decisão, mas ainda continuaram ali tentando proclamar essa falsidade, esse falso ensino, mas logo ele acabou sendo de uma vez por todas, não é? Consumado de uma vez por todas, aniquilado, e a igreja conseguiu erradicar esse arianismo. Mas hoje nós temos outros grupos, inclusive Testemunhas de Jeová, que acreditam que Cristo foi criado, foi a primeira criatura criada e foi o criador de todas as coisas. Então o arianismo ele continua com uma nova roupagem. Como diz o pastor, nosso comentarista do trimestre, Ezequias Soares, não há nada de novo, né, embaixo do sol. São outras roupagens, são outros discursos, mas você vai ver que o cerne é o mesmo, que a heresia é ainda aquela que fora há muito tempo erradicada e que hoje retorna e continua sendo espalhada por aí. Então, este é o arianismo. O nosso terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade, a tradução do Novo Mundo, já falamos sobre ela, já inclusive analisamos ali, na verdade ali fizemos uma leitura sobre a decisão, a posição oficial das Testemunhas de Jeová. Também nós temos aqui os movimentos orientais, não vamos falar aqui sobre os movimentos orientais, mas nós queremos falar sobre um outro grupo muito importante que cresce muito, a religião muçulmana. Cristo segundo o Islã. E aqui eu vou fazer uma citação do site Gospel Prime, que fez uma ampla cobertura sobre o assunto
E você agora vai entender a posição do Islã sobre Jesus Cristo. O islamismo é a religião que cresce mais rápido do que a população global. E, segundo especialistas, será a maior do mundo em 2050. Por mais incrível que possa parecer, a muitas pessoas, Jesus Cristo, filho de Maria, é admirado e respeitado por todos os muçulmanos. Estima-se que 1 em cada 5 pessoas no mundo conhece algo sobre Jesus através do Islã e do Alcorão. Segundo o Alcorão, Jesus foi um grande profeta anterior a Muhammad. Foi concebido de forma milagrosa no ventre de Maria, que nunca se relacionou com nenhum homem. Jesus Cristo foi um profeta de Alá, enviado aos israelitas para anunciar o arrependimento, realizando muitos milagres entre os judeus. No Alcorão, Jesus é mencionado 25 vezes, enquanto o nome do profeta Muhammad é mencionado apenas 5 vezes. O nome de Jesus em árabe pode variar de acordo com a tradição local. O Alcorão não apenas conta a história de Jesus desde o seu nascimento, como também narra momentos da vida de muitos personagens bíblicos anteriores a ele, como por exemplo João o Batista. Muhammad tinha grande conhecimento das escrituras judaica e cristã, e também cria piamente em seres angelicais e demoníacos. Maria teria sido eleita por Alá, que a aceitou de forma benevolente. O teólogo muçulmano Harun Yahya defende em seu livro Jesus Regressará que Jesus era muito diferente de todos os outros seres humanos. Para os muçulmanos, Jesus era um grande profeta de Alá, que pregou em Israel, exortando os judeus a voltarem para a verdadeira fé. Ele seria o penúltimo profeta enviado por Deus para anunciar o arrependimento das práticas pecaminosas e convocá-los a uma fé na unidade de Alá. O término do ministério terreno de Jesus também é bem diferente do que registram os autores dos evangelhos, que têm como ponto alto de seus registros a morte e a ressurreição de Jesus. A cruz é tema central não apenas para os evangelistas canônicos, mas também para o apóstolo Paulo. O Alcorão nega veementemente que Jesus tenha morrido na cruz. Os muçulmanos creem que houve uma conspiração dos inimigos de Jesus para pôr fim em sua vida, mas Deus o salvou e o levou para ele. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. E aqueles que discordaram quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir. Porém, o fato é que não o mataram. Alcorão, Sura 4:157. Quando os judeus tentaram dar cabo da vida do profeta de Alá, que estava pregando em Israel, os anjos vieram ao seu encontro e o levaram até Deus. No entanto, um homem morreu na cruz. Talvez o mais improvável de todos, Judas Iscariotes, o tesoureiro. Ele teria aceito a promessa de receber 30 peças de prata, caso ajudasse a capturar Jesus. Para evitar maiores problemas com o povo que seguiam a Cristo, esperaram até o anoitecer. Judas tinha ordens para identificar o Nazareno com um beijo, para que ficasse evidente aos soldados quem era o profeta. Porém, ao chegarem pela noite, um grande alvoroço se estabeleceu e os 2 judeus confundiram-se no escuro e os soldados erradamente prenderam Judas em vez de Jesus, que aproveitou a oportunidade para fugir. Segundo a crença islâmica, Jesus nunca passou pelo sofrimento e pela humilhação da cruz, conforme autores do Novo Testamento bíblico. Os muçulmanos não acreditam que Jesus foi crucificado, pois entendem se tratar apenas do plano mal sucedido dos inimigos de Jesus para matá-lo, mas Deus o salvou e o levou para ele. Acreditam também que a aparência de Jesus foi colocada sobre outro homem. Os inimigos de Jesus pegaram esse homem e o crucificaram, pensando que ele fosse Jesus. A ascensão de Jesus até os céus foi seu escape definitivo das mãos dos incrédulos. Para os muçulmanos, Alá o fez subir, e agora Jesus é contado entre aqueles que hão de herdar a terra. Portanto, Jesus não era um homem comum, mas sim alguém que foi gerado de forma extraordinária e também alguém que realizava muitos sinais e maravilhas, que ainda não passou pela morte, pois foi elevado pelos anjos até Alá. Então, esse é o pensamento muçulmano sobre a pessoa de Jesus Cristo.
Encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou, compartilhe ele. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e esteja conosco. Na próxima semana, Jesus e Deus. Deus e Jesus. Nós vamos trabalhar ainda sobre Cristologia e também sobre Trindade na semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.